Olá a todos, boa noite. Quero falar aqui já de antemão que eu estou muito feliz, me sentindo extremamente honrado por tanto carinho, por tanto acolhimento. Eu realmente fico muito contente de mais uma vez estar aqui no Grupo Espírita João Batista e trazendo uma palestra um pouco diferente, né? Normalmente a gente fala sobre as parábolas, a gente fala sobre as questões, os ensinamentos mais aprofundados, às vezes com temas que são um pouco mais rebuscados, e eu estou trazendo agora Jesus, o contador de histórias, justamente nesse dia tão especial, né? Dia das Crianças, e eu fico realmente muito feliz de a gente estar trazendo esse tema, porque é um tema que vai mostrar que existem formas das mais diversas para a gente chegar no objetivo principal, que é evangelizar. Mas já vamos deixar aqui muito claro, evangelizar não é só evangelização infantil, não é só para o evangelizador. Evangelizar é você colocar o evangelho para ser compreendido e em prática. Então, quando você está no ato de evangelizar, como diz algumas músicas, né? Evangelizar é amar. A gente está colocando a palavra, o conhecimento, os ensinamentos do Cristo para que possa chegar no outro. E aqui a gente já começa a pensar o seguinte: calma aí, como é que eu faço para chegar no outro? Porque se eu estou fazendo para chegar no outro, não pode ser para mim. Eu posso me alimentar enquanto eu estiver estudando, para que eu possa me preparar e passar para o outro o conhecimento ou o entendimento que eu estou tendo. Mas se eu estou fazendo para o outro, é para o outro, não é para mim. Se eu estou falando com pessoas que não têm muito grau de conhecimento intelectual, eu tenho que falar de uma forma mais simples. Eu não posso falar de uma forma hiper ultra rebuscada. E aí que é o grande bacana, que eu vou trazer alguns trechos bíblicos para enfatizar, endossar, realmente mostrar que isso já estava sendo falado há muito tempo, e vou também fazer algumas contações de história, vou fazer algumas alusões e alegorias para que a gente possa perceber que falar do Cristo definitivamente não tem que ser uma coisa chata, tem que ser muito alegre, tem que ser muito bom, porque o Cristo é a personificação do amor. Ele é que veio trazendo a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E quem anda com ele não anda nas trevas. Mas aqui é muito legal a gente parar e analisar já uma coisa muito importante do Cristo. O Cristo não era engessado. Quando ele ensinava de formas das mais variadas, sem perder o cerne, sem perder a essência. Quando ele falava com pescadores, ele falava numa linguagem. Quando ele falava com cobradores de impostos, ele falava numa outra linguagem. Quando ele falava com membros do Sinédrio, ele falava com uma outra linguagem. E quando ele falava com crianças, ele falava de outra forma também. Então, gente, por qual motivo nós queremos sempre falar da mesma forma? Nós precisamos nos adequar. Lembra que eu falei antes? A comunicação, o ensinamento, o conhecimento, eu estou passando para mim ou para o outro? Se é para o outro, eu tenho que falar na linguagem que ele consiga compreender. Senão, não adianta. E aí eu me recordo, certa vez, que eu estava numa palestra. Uma palestra muito interessante, um tema um pouco mais rebuscado, com termos mais rebuscados. E aí eu gostei demais dessa palestra. E eu normalmente sou daqueles que não tem isso, cara. Se eu gostei, eu vou lá e elogio, eu parabenizo. Tem gente que fala, vai ficar vaidoso. Aí é com o cara, é com a pessoa, é com a mulher. Enfim, eu vou reconhecer, porque um trabalho bem feito, com sintonia, a gente tem que realmente tecer o nosso reconhecimento, ao meu ver, porque assim é um norte, é um feedback de que a gente está no caminho certo. Quando eu particularmente fiz e faço ainda hoje, eu faço com a maior das boas intenções e não querendo enaltecer ou bajular. E aí aconteceu que eu estava aguardando o rapaz sair, né? Depois que ele vinha passando, falando com as pessoas. Só que na minha frente tinha uma senhora. E essa senhora chegou antes de mim e falou: meu filho, nossa, eu queria aqui, estou te aguardando para te dar os parabéns. Eu gostei muito da sua palestra. E aí o rapaz ficou muito feliz, sabe? Ele falou: nossa, que bom, eu fico muito feliz. A senhora entendeu? E aí ela respondeu assim: olha, entender, eu não entendi não, mas o senhor fala muito bem. E aí isso mexeu muito comigo. De lá para cá,
eu comecei a rever a forma que eu falo, rever a forma que eu passo conhecimento. Por quê? Porque se a gente não sabe quem é que está assistindo, a gente tem que fazer de uma forma que todos possam compreender, ao meu ver. Não estou criticando qualquer pessoa que seja. Então, eu comecei a adotar esse tipo de postura. E por isso, não ao acaso, Jesus ensinava através de parábolas. E eu vou pegar aqui um trecho inicial, antes de começar as contações, para falar sobre o Cristo de uma forma diferente. Eu vou pegar aqui o trecho mais interessante nesse sentido que eu encontrei para a gente embasar com a Bíblia. Pô, Bíblia, Saulo? Que isso? A gente está na doutrina espírita. Gente, é onde se fala muito sobre o Cristo. E onde fala sobre o Cristo, eu estou lá também. Então, a Bíblia, ela traz muita referência positiva e a gente precisa validar. Pelo menos eu assim o faço. Não ao acaso, no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá as referências. Não teria o menor sentido ter a referência e a gente não poder mexer na Bíblia. Então, vamos mexer também. E aí, quando ele fala lá em Marcos 4, 9, ele diz assim: e disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola que ele havia contado. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam, eles sejam perdoados os pecados. Parece estranho, né? Mas é porque não quer que fascine a pessoa e que ela consiga conquistar aquele estado. E por que parábolas? Contação de história. E aqui, como terapeuta, eu vou dizer de uma forma científica, existe a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Quando a gente fala alguma coisa que toca na emoção, essa emoção ativa outras sinapses, outras conexões, fazendo com que essa memória se torne muito mais de longo prazo. Porém, quando a gente simplesmente passa uma informação, ou fala assim, a palestra toda, eu vou explicando, e assim vocês vão... Cara, a pessoa, de repente, não se conecta de forma emocional. O conhecimento pode ser excepcional. Algumas pessoas vão ficar hiper ultra conectadas, outras não. E como a gente está falando sobre jovens, nesse dia de hoje, crianças, cara, a gente tem que trazer a Valentina. Eu tenho o prazer de evangelizar a Valentina, e a Valentina, às vezes eu estou contando e tudo, mas eu começo a danar, fazer as vozinhas, ela ativa, faça um som de um animal, ela ativa. Por quê? Porque traz um elemento diferente. E trazendo esse elemento diferente, traz a emoção, traz a conexão, e a pessoa fica muito mais presa, muito mais conectada. Tá fazendo sentido, gente? E aí, aqui é imprescindível a gente perceber por que Jesus, então, falava através de parábolas. Porque eram histórias e as pessoas imaginavam, viajavam com ele e visualizavam aquele cenário. Então, ele foi e disse o seguinte: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a parábola, a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo o inimigo, Satanás, o obsessor, o nome que você quiser dar, e tira a palavra que foi semeada dos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre os pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo, com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e das ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera. Coisas do passado, cara, isso é muito atual, mas é legal que quando a gente estuda parábolas do Cristo, até hoje, a gente vê que tem pessoas que interpretam de uma forma, outras que interpretam de outra, e quando a gente começa a estudar, a gente se conecta e começa a ampliar a nossa visão.
Vamos estudar as parábolas do Cristo. E estes são os que foram semeados em terra boa, os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um 30, outro 60, outro 100. E disse-lhes: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Falando sobre iluminar. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque o que tem, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será retirado. E dizia: o reino de Deus é assim como um homem que lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo como ele conseguiu aquilo tudo. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: o que semelhare-nos o reino de Deus? Ou com quem, ou com o que essa parábola representa? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas, tais quais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender, ele dizia. E sem parábolas, nunca lhes falava. Nota isso, gente. E sem parábolas, nunca lhes falava. Ele ensinava com parábolas. Sem parábolas, nunca lhes falava. Pô, Saulo, por que você está frisando isso? Porque esse é o método mais utilizado pelo Cristo. Ele ensinava através de parábolas. Porém, tudo declarava em particular aos discípulos, aqueles que estão sendo preparados para dar continuidade no seu trabalho. E aí, aqui a gente precisa recordar quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e essa passagem em João 14, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, no versículo 6, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, se ele é o mestre divino, ora, quanto discípulos, seria interessante a gente seguir os ensinamentos desse mestre. E seguindo os ensinamentos desse mestre, como Jesus ensinava? Através de contação de história. E eu vejo tão raro hoje em dia contadores de histórias, infelizmente. Só que quando a gente percebe que lá, quando a gente vai botar nosso filho ou nossa filha para dormir, a gente vai contar uma história, como é que a criança fica? Totalmente desconectada? Normalmente se conecta. Normalmente ela fica interessada. Normalmente ela fica ávida de querer ouvir mais. O que está se passando na mente, o que ela está criando na tela mental, o que ela está realmente projetando, a gente não consegue nem perceber. Mas, sem dúvida alguma, é algo que traz emoção. É algo que traz, na memória de longo prazo, muito mais intensidade, muito mais capacidade de absorção e retenção dessas informações. E é nesse sentido que a gente começa a perceber que muitas situações são imprescindíveis para que a gente veja. Existem mecanismos. E eu vou trazer algumas formas aqui para a gente perceber que realmente dá para a gente evangelizar, falar numa linguagem diferente. Eu vou começar aqui falando justo sobre o Cristo
esse homem incrível, nosso modelo mais perfeito para ser seguido, o nosso mestre, nosso modelo e guia. Ele realmente faz parte da nossa vida e nós devemos segui-lo a todo custo. Mas seguir o Cristo, às vezes, é difícil. Mas, às vezes, a gente não precisa tanto se esforçar absurdo, porque nós não temos que ter a pretensão de ser espíritos crísticos em uma encarnação, mas trazer ele para o nosso barco íntimo é imprescindível. Com Jesus no leme, meu barquinho a navegar. Com Jesus no leme, não tememos esse mar. Não há tempestade, não há vendaval, nada que se impeça de chegar ao Porto Amor. Com Jesus no leme, meu barquinho a deslizar. Com Jesus no leme, meu barquinho vai chegar. Não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao Porto Amor. Didirum, dom, dom, didirum, dom, dom, didirum, dom, dom. Dom, didirum, dom, dom, didirum, dom, dom, didirum, dom, 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 dom. E qual é a importância da arte, da música, na hora de evangelizar? A criança está cantando, ela está repetindo, ela está embalada e ela está falando que Jesus tem que estar presente. E nesse momento que a gente fala que Jesus tem que estar presente, a gente vai desenrolando, a gente vai desenvolvendo, a gente vai ampliando o que é Jesus, quem é Jesus, o que ele representa na nossa vida e como ele pode fazer verdadeiras diferenças e prodígios para que a gente se sinta cada vez melhor. É imprescindível que a gente fale na linguagem que mais vai atingir. Qual é a melhor estratégia, Sauler? Sensibilidade. A gente tem que ter a sensibilidade para ver qual que vai atingir melhor. Eu vou, de repente, num grupo, a música vai ser excepcional. De repente, eu vou em um outro, eles não gostam de música e aí a gente tem que fazer outra coisa. De repente, eu conto com fantoches, que eu vou trazer fantoches aqui, aí o pessoal pode ficar vidrado. Nossa, que maravilha! Outros, nossa, que bobagem, fantoche, não gosto. Mas o grande ponto é a gente trazer emoção, a gente trazer situações diferentes, elementos diferentes, para conseguir atingir o objetivo, que é passar, transmitir, auxiliar no conhecimento sobre a seara do Cristo, sobre o desenvolvimento moral, intelectual e espiritual, para que possam ser pessoas melhores. Então, agora, eu vou ler um livro, aqui uma passagem de um livro, que eu gosto muito desse livro, Lição de Amor em Duas Eras. E ele fala assim, com o título, Entre a Mentira e a Verdade. Notem os detalhes e como eu vou utilizar elementos extras para fazer essa história, de repente, trazer um quê diferente. Em um cair de tarde tépido e com aragens refrescantes, Lot caminhava com seus discípulos por entre o casário da cidade. Eles buscavam a beira do grande lago, a fim de se refrescarem e conversarem mais sobre os ensinamentos do Mestre inolvidável. Era, invariavelmente, em Benjamim que o velho servidor do Cristo encontrava as fontes de perguntas que lhe proporcionava meios de esclarecer e ensinar mais. Naquele dia, o jovem aprendiz estava especialmente interessado nas questões relativas à verdade e à mentira. Mestre, o que Jesus quis dizer quando nos recomendou
seja o vosso falar sim, sim e não, não. O velho mirou o horizonte, sentiu a brisa fresca em seu rosto e começou a dizer: meus filhos, esta é a mais segura recomendação de Jesus, para que guardemos em paz a consciência no que diz respeito ao nosso proceder. Quando somos verdadeiros conosco e para com os outros, podemos até criar alguns adversários temporários. Momente entre aqueles que se comprazem na mentira e combatem a luz. Mas agindo assim, estaremos seguros de não sermos surpreendidos, falseando a verdade e mentindo para encobrir mentiras anteriores. Todo homem ou mulher que se permite mentir uma vez para encobrir quedas ou desejos inferiores acabará mentindo sempre e cada vez mais, até que um dia seja desmascarado, pois a mentira não se sustenta indefinidamente e a verdade simplesmente é verdade. Vejo com tristeza que muitos começam pelas ditas mentirinhas brandas e acabam tendo que levantar grandes falsos para continuarem, por alguns breves momentos mais, a sustentar a credibilidade de alguns, enquanto os que são sensatos logo lhes percebem o enredamento infeliz. Recomendo-vos que, ainda que hostilidades vos doam e vos granjeiem, segui sempre a recomendação do Mestre Maior e, sem vos expordes e fazerdes alardes das vossas verdades íntimas, sede sempre verdadeiros, meus filhos, no falar e no agir. Os jovens olhavam o pôr do sol, corados alguns, serenos outros, mas todos a refletir. E esse é um ensinamento que poderia simplesmente falar o seguinte: gente, cara, mentir é muito ruim, mentira tem perna curta, isso daí é mó viagem, não faz esse caminho não. Tipo, será que pega da mesma forma todo mundo? Será que atinge na mesma intensidade? Por isso que meios diferentes, ferramentas diferentes podem ser utilizadas para conseguir atingir o objetivo. Certa vez, eu atendendo um jovem de 15 anos, os pais não conseguem fazer ele se interessar muito por religião. E aí eles pediram: poxa, Sauler, tenta incluir, né? Eu sei que é um processo terapêutico e tudo, mas tenta incluir alguma coisa, que eles sabem que eu estou muito envolvido com a questão religiosa, com a questão, né, cristã, com a seara do Cristo. E aí eles pediram: pô, tenta incluir algumas coisas. Esse jovem, ele curte muito animes, ele curte muito HQs, ele curte muito heróis. Então, eu utilizei de uma forma diferente. Eu cheguei para ele e falei assim: cara, olha, eu vou te contar uma história aqui de um herói, cara, mas um cara muito poderoso, mas muito poderoso. Eu não sei se você conhece não, hein? Ele, eu acho que eu conheço, hein? Me chama de tio. Ah, eu acho que eu conheço, hein, tio? Eu acho que eu conheço todos. Eu não sei não, hein? Vamos lá, eu vou contar e você me diz se você conhece ou não. Já criei o que aqui nele? Instiguei que ele ficasse interessado. Esse é um ponto muito importante. A criança, o jovem, o adulto tem que estar minimamente interessado. Se eu estou lá, ah, tá. Cara, é muita barreira, é muito mais desafiador. Então, a gente precisa criar conexão, ver o que a pessoa gosta e trazer algum elemento que faça ampliar a visão. Opa, show de bola! Eu acho que eu vou prestar mais atenção aqui. E assim eu fiz com ele. Eu falei: cara, imagina, de repente,
Tinha uma galera que estava num barco. O barco nem era tão bom assim, não. Mas, cara, imagina uma tempestade sinistra. Tempestade absurda, ondas vindo, paz, subindo o barco, e todo mundo com medo, e içando as velas, e tentando, e faz aqui, faz acolá, e não estão sabendo, com medo de aparecer algum bicho no mar. E, de repente, do nada, cara, eles veem um negócio branco assim, uma luz intensa, um pouco mais ao longe, mas, cara, não tinha terra, eles estavam no meio do mar. E aí eles ficaram pensando que, cara, é um fantasma, meu Deus, com tudo isso ainda está aparecendo um fantasma. E aí ele ficou assim, caraca, tio, e aí, o que que era? Que tipo de fantasma que era? Interessado, sabe? E aí eu falei, e ele veio se aproximando, e de repente eles viram que era um homem, mas um homem todo vestido de branco. E ele era, então, eles conseguiram identificar que ele era um mago de luz. E esse mago de luz, ele veio andando sobre as águas. E todo mundo ficou assim, que isso? Não é um fantasma, mas como um homem tem tal poder de conseguir caminhar sobre as águas e num mar revolto do jeito que está? E de repente esse mago, além de subir no barco, ele foi e fez um movimento mandando calar-se as tempestades. E não somente parou de chover torrencialmente, mas os mares também abrandaram. E eles ficaram totalmente assustados, porque embora sentisse uma grande energia positiva nesse mago de luz, eles não entendiam como que isso era possível. Acredito que vocês já devem ter pego aqui qual é a história que eu estou contando. E quem é esse mago de luz? Mas eu continuei porque ele ficou muito empolgado. E aí, tio, e aí, o que aconteceu mais? E aí eles atravessaram. Quando chegaram lá na outra margem, cara, você não tem noção do que aconteceu. Eles acabaram de pisar, saíram do barco, mas pensa num bicho grande, forte, muito, muito forte. Ele veio destruindo as coisas que estavam no redor dele, ele estava acorrentado, diziam que ele comia carne podre, que ele era totalmente estranho, que não falava coisa com coisa, que às vezes acorrentavam ele, mas ele com uma força descomunal arrebentava tudo, e ele parou na frente desse mago de luz. E quando olhou assim, ó, de cima para baixo, porque o bicho era grande, hein? Ele falou, o que você veio fazer aqui? E o mago de luz serenamente disse, eu vim porque eu tenho algo a fazer. E eu tenho uma missão muito importante. Mas por quê? E então o mago de luz olha para ele com um olhar extremamente penetrante e pergunta, quem é você? E ele, com uma voz meio que estranha, como se fossem várias vozes juntas, responde, eu sou Legião, porque somos muitos. E aí eu fui continuando a contar a história. Gente, vocês não têm noção de como o jovem ficou interessadíssimo em saber. Pô, Saulo, aí você está querendo atualizar o evangelho? Não, o que eu estou mudando de essência? O que eu estou mudando de essência? Eu estou mudando o formato que eu estou falando. O formato ele é diferente, mas a essência não pode ser perdida. Em nenhum momento eu modifiquei de forma absurda para, de repente, chegar que Jesus chegou lá e deu uma voadora no cara. Não, isso não. Aí você vai estar mudando até mesmo a personalidade de Jesus. Mas se você quiser chamar ele de Rabi, de Messias, de Galileu, de Nazareno, de um impostor, de um mago de luz, cara, o nome, como a gente aprende muito na doutrina espírita, através dos ensinamentos dos próprios espíritos, cara, o nome que vocês quiserem colocar, ok, contanto que vocês entendam. E é nesse sentido que eu vou trazer aqui para vocês um outro livro que eu curto demais, que é esse daqui. As curas de Jesus em rimas. Nós temos aqui as parábolas de Jesus em rimas, nós temos as curas de Jesus em rimas. E por que rimas? Porque tem muitas crianças que são muito mais voltadas para a questão artística e a gente precisa desenvolver, a gente precisa atingir de diversas formas para eles se interessarem. E é justamente sobre a cura de um paralítico, que está justo em Lucas, capítulo 5, 17 e 26. Até para mostrar para vocês, é um livro animado, é muito interessante. Quem quiser... Cara, as crianças adoram, adoram. Então, vamos lá. Estando Jesus em casa de Pedro, pregava o evangelho, espalhava o bem. Ouviam-lhe pessoas de toda parte, aldeias da Judéia, Galileia
e Jerusalém. Eis que alguns homens transportavam um homem paralítico para ser curado, e não tendo como entrar na casa, tiveram a ideia de subir no telhado. Pela claraboia, baixaram a maca diante de Jesus em meio à multidão. E Jesus, vendo o grande esforço do pobre homem, teve compaixão. Disse-lhe Jesus ao paralítico: teus pecados te são perdoados. Mas como esperavam ver fenômenos, escribas e fariseus ficaram decepcionados. Quem é este que diz blasfêmias? Somente Deus pode os pecados perdoar. Disseram os escribas e fariseus a Jesus, pois queriam com isso o testar. Mas Jesus disse-lhes, lendo seus pensamentos: por que estáis vós nos corações a razoar? Que é mais fácil dizer, levanta-te e anda, ou os pecados do homem perdoar. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder de sobre a terra os pecados perdoar, eu te digo, disse Jesus ao paralítico, levanta-te, toma teu leito e vai para o teu lar. E o paralítico levantou-se diante deles, tomou o leito onde estava deitado, foi para casa glorificando a Deus, deixando o povo maravilhado. E como tais escribas e fariseus somos nós diante da doutrina. Esperamos ver fenômenos e prodígios, esquecendo do que Jesus nos ensina. O maior fenômeno a observar acontece longe da nossa visão. Este prodígio é a reforma íntima que se passa dentro do coração. Maneira diferente de contar nessa parábola, essa cura, não parábola, né? Essa cura, essa passagem da Bíblia. Maneira diferente, mas que bacana! Eu fico apaixonado por esse tipo de arte, de formas distintas, porque a gente começa a ganhar cada vez mais ferramentas. Se eu tenho mais ferramentas para utilizar quando a obra chegar, vamos pensar numa obra física. Eu só tenho um martelo e um serrote, e eu tenho que fazer um monte de coisa, vou ter limitações. Mas se eu tenho uma caixa repleta de ferramentas, eu tenho muitas ferramentas ao meu dispor, independente de qual tipo de atividade, eu posso me adequar com a ferramenta mais adequada para conseguir executar. Percebem? Então, a gente precisa ter mais ferramentas para a gente não se travar e falar, pô, não tenho o que eu fazer, eu não sei o que fazer. Eu não sei evangelizar, eu não sou bom, não, cara. Putz, até gosto muito de lidar com criança, mas não gosto, não sei evangelizar. Eu não sei, eu só faço isso e é sempre assim, porque eu não sei o que fazer de diferente. Vamos buscar. Nossa, tem tanta coisa. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem também com Alan Mitchell e Luiz Rivas, Meu Pequeno Evangelho, uma história de amor da Magali, né? Entre Eras, alguma coisa assim. Tem um monte, do Chico Bento, enfim, cara, tem um monte de livros muito interessantes, falando sobre Jesus, falando sobre Chico, falando sobre Kardec. A gente precisa ampliar a nossa quantidade de ferramentas. E para fazer uma coisa um pouco diferente, eu vou trazer aqui 2 convidados. O convidado primeiro vai ser o Patrick, o nosso querido vovô. Olá, meus amigos, boa noite. E o outro é o Palhacinho, que eles vão contar uma história. O nome da história é O Vovô Sábio. Oba! Eu adoro histórias! E aí, como que aconteceu essa história? Certa vez, o seu netinho chegou muito aborrecido em casa. E ele veio muito próximo e o vovô viu o que estava se passando. Ah, que droga! Todo mundo mexe comigo! Estou muito aborrecido! E deu um chute na casinha de cachorro e começou a rolar a casinha de cachorro. Que bom que o cachorro não estava lá. Ele estava muito aborrecido e começou a fazer coisas que o vovô percebeu. Meu querido neto Palhacinho, o que está acontecendo? Ah, vovô, eu já não aguento mais. Eu fico sofrendo bullying na escola, todo mundo fica achando ruim comigo, ficam me implicando, e quando eu não aguento, ainda acham ruim comigo. Eu tenho que fazer o quê? Ficar aguentando calado? Ah, não aguento não! Oh, meu filho,
Mas nós temos que perceber que o que é do outro, a gente tem que deixar com o outro. Mas o que é nosso, nós temos que reservar e resguardar para que não nos corrompamos com isso. Ah, vovô, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não aguento. Eles ficam implicando comigo. Aí vem falar que fazer o bem faz bem, ajudar faz bem pra quem? Eu não estou conseguindo. Vamos fazer o seguinte então, meu netinho. Vá ali no canto, na minha galeria de ferramentas, e eu vou pedir para você pegar uma tábua de madeira, alguns pregos e também o martelo. Tá bom, vovô. E então o palhacinho foi lá, pegou a tábua de madeira, trouxe os pregos e também o martelo. Muito bem, já trouxe. Sim, meu netinho, que bom que você trouxe. Eu estou vendo que você está muito aborrecido, não é verdade? Sim, tô mesmo. Então eu vou pedir para você pegar toda a sua força, toda a sua raiva e pregar esses pregos nessa madeira. Então tá. Quantos? Até quanto você quiser e se sentir melhor. Então tá bom. E assim aconteceu. E ele pregou 15 pregos. Olha, vovô, eu tô me sentindo um pouco melhor, hein? Sim, meu filho. E a partir de hoje eu vou pedir para que você tente analisar sempre por essa forma. O que é do outro, e o que é seu tem que permanecer contigo. A maledicência do outro mostra como o outro está. Mas se você se permite impregnar-se com isso, começa a se sujar. Tá bom, vovô. Então amanhã, já deixa os pregos aí, porque eu sei que o bicho pega, hein? E aí eu vou dar conta, não. E assim aconteceu. O palhacinho voltou. E novamente voltou aborrecido. E ele já foi direto lá na madeira e com os pregos e... Só que hoje ele pregou 10 pregos. Vovô, tem que te contar uma coisa. O que foi, meu filho? Hoje eu preguei 5 pregos a menos. Mas, eu bati com a força danada nos 10, hein? Tudo bem, meu filho, mas é assim mesmo. Vamos continuar. No dia seguinte, ele também voltou aborrecido, só que ele pregou apenas 5 pregos. Vovô! Tô feliz, hein? Por que, meu filho, o que aconteceu? Eu preguei só 5 pregos. Muito bem, muito bem. Isso quer dizer que você está conseguindo controlar mais os seus ímpetos, os seus impulsos e a sua raiva. Tá bom. Eu vou ver, hein? Amanhã eu quero ter menos. E assim aconteceu. No dia seguinte, ele pregou apenas um prego. Vovô! Tô muito feliz! Consegui só um prego! Muito bem, meu filho. Agora eu tenho uma nova missão para você. Você vai, a partir de amanhã, para cada ofensa que você receber e você não se irritar nem revidar, você vai tirar um prego. Se tirar 2 pregos para 2 ofensas e assim por diante. Tá bom, vovô. E assim aconteceu. Passou o primeiro dia, ele tirou apenas 5 pregos. Depois ele tirou 11. E depois ele tirou 15. E com isso ele tirou todos os pregos. Vovô! Consegui! Além de não pregar mais nada, tirei todos os pregos! Muito bem, meu filho, muito bem. Agora eu vou te pedir uma coisa muito importante. O que, vovô? Pegue esta madeira. Tá bom. O que tem? O que você está vendo nela? Prego não tô vendo não, tirei tudo. Mas, a madeira tá cheia de buraco. Exatamente, meu filho. Esses buracos representam todas as marcas da sua raiva e das coisas que você faz. Por mais que você consiga retirar os pregos, ainda assim eles deixarão marcas. As suas mãos estão marcadas do que está cheio o seu coração. Então, haja com sabedoria e sempre estarei aqui para te auxiliar. E aí a gente começa a perceber, olha,
o que a gente poderia ter falado antes? Só chegar e falar, olha, gente, olha só, a gente tem que ter um canalizador de energias, a gente tem que, de repente, dispersar isso, perceber, ó, não vai adiantar, você vai fazer o mal com o outro, isso vai voltar, você tem que fazer o bem, perdoar, 70 vezes 7. Cara, se não está fluindo, eu sempre penso o seguinte, para ter resultados diferentes, você tem que fazer estratégias diferentes. Mas não dá para a gente querer modificar os nossos resultados se a gente age sempre da mesma forma. Percebem? Então, por isso, ter ferramentas e mecanismos outros para auxiliar nessa tão importante tarefa que é de evangelizar. Lembrando, evangelizar não é somente para evangelizadores. Evangelizar é para todos. Porque um pai e uma mãe que estão ensinando uma criança, estão evangelizando essa criança. Podem não estar evangelizando bem, podem não estar auxiliando bem. Se eles estão falando sobre o Cristo de alguma forma, eles estão evangelizando. Mas, será que está que nem aquela parábola da semeadura? De repente, entre espinhos, entre os pedregais? Ou então está num solo bacana, preparado? Esse solo, a gente precisa compreender que os pais, os responsáveis, evangelizadores, quem quer que seja, um professor, quem quer que seja, ninguém aparece na nossa vida ao acaso. E a gente tem que fazer da melhor forma para eles conseguirem ampliar. E o que mais a gente vê hoje em dia são super-heróis. Por isso eu gosto muito de uma música que eu vou trazer agora, que é Videogame do Amor. Não sei se todos conhecem, mas agora vão conhecer. Que é assim... Imaginei um videogame diferente, onde o herói fizesse o bem pra toda a gente. E quanto mais amor soubesse dar, mais somaria pontos no placar. E cada vez que esgotasse sua vida, renasceria e ganharia outra vida, com muitas chances pra recomeçar, outros valores conquistar. Em vez de tiro, violência, soco e pontapé, sabedoria, caridade, amizade e fé serão as armas poderosas desse nosso herói no videogame que criei pra nós. Ao invés de tiro, violência, soco e pontapé, sabedoria, caridade, amizade e fé serão as armas poderosas desse nosso herói no videogame que criei pra nós. Num videogame que criei pra nós. Num videogame que criei pra nós. Será que esse videogame venderia, gente? Será que esse jogo emplacaria? Me recordei agora que certa vez eu era católico. Pensei até em ser padre, ó. Mas eu me recordei que eu fui certa vez em uma igreja e tinha logo na entrada, além de todas as igrejas praticamente católicas, né, tem a imagem de Jesus crucificado. E a gente exalta um homem que está sendo mostrado de forma explícita, em destaque, crucificado. Cara, pensa comigo. O jovem que vê lá Capitão América, Hulk, Thor, Super-Homem, Homem-Aranha e outros tantos, vê lá Jesus crucificado e fala, rapaz, quem é mais forte nesse negócio aqui? Quem é realmente o vitorioso? Ah, que viagem é essa? Não, cara, a gente precisa desenvolver a nossa empatia e pensar como que o jovem pode vir a enxergar. Nós precisamos tirar Jesus da cruz, gente. O martírio dele passou-se durante um período tão curto dos 33 anos de idade dele, para a gente ficar sempre exaltando essa questão dele no martírio, lá na cruz, lá crucificado, lá morrendo. Os ensinamentos devem ser exaltados muito mais do que o seu martírio. O martírio não deve ser desprezado, foi importante. A gente sabe disso, quanto mais a gente estuda. Porém, cara, nessa igreja que eu estava começando a falar, estava na caminhada dele, né, lá para ser crucificado, levando a cruz dele. Cara, mas a imagem tão realista que eu fiquei impressionado
Eu já adulto, eu fiquei impressionado. Eu não quis ficar olhando. Era aparecendo costela, com sangue pra caramba, um negócio extremamente realista. Era visão de filme de terror, cara. Um negócio pesadíssimo. E aí eu fico pensando, pra que isso, cara? Precisa realmente exaltar dessa forma? E aí, nesse momento que a gente precisa compreender, se nós ficarmos não compreendendo como o jovem pensa e exaltarmos esse martírio, talvez ele se afaste, ele não vai conseguir enxergar esse Jesus sendo um mestre, um cara a se seguir. E aí a gente precisa compreender que os heróis de hoje trazem muito apelo, o marketing é muito forte. Mas a todo momento a gente percebe que, vamos lá, nome de um principal grupo, Liga da Justiça. Qual é a justiça deles? Ó, baixa o sarrafo, mas bate com força. Não, mas eles não matam. Fala sério. Gente, eu não sei vocês, mas se eu tomo um socão do super-homem, eu desencarno, cara. Quantos daqueles soldados, daqueles que estão ali ajudando o vilão, tomam um socão do super-homem? Quantos que, de repente, não desencarnariam? Então, a gente precisa ampliar a visão de que o nome que eles colocam já é uma programação extremamente perversa e ruim. Justiça. Que justiça é essa? Vos foi ensinado anteriormente, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, perdoai aqueles que vos ofendem e caluniam. Então, quando a gente começa a perceber dessa forma, Jesus mudou esse cenário. E a justiça jamais será através da pancada, jamais será através da violência, porque ele repreendeu Pedro justamente dessa forma, quando, no momento que estava sendo preso, Pedro cortou a orelha lá do cara e ele falou, embainhe a sua espada, pois com quem a espada fere, por ela também perecerá. Então, a gente não tem que dar na mesma moeda. A gente tem que fazer diferente. E aí a gente começa a trazer novamente elementos. Nós estamos chegando aqui no final do nosso estudo, mas eu gostaria de trazer mais uma historinha desse livro aqui que é tão bacana, que é o Lição de Amor em Duas Eras. E esse tem o título de Órfãos Diferentes. Vou ler aqui para vocês. Naquela tarde em que o velho Lote se reunia com seus pupilos, o sol descia e deixava sua luminosidade mortiça pintar o céu de um dourado que encantava os olhos e criava figuras luminosas nas nuvens. Sentados em torno do ancião, os jovens comentavam sobre suas famílias. Todos tinham notas pintorescas a comentar. Somente Benjamim permanecia silencioso. Olhar tristonho a mirar o infinito do céu. Lote aproximou-se do discípulo e perguntou: o que te entristece, meu querido Benjamim? Ah, mestre, todos têm relatos graciosos da convivência familiar. Todos têm notas alegres para contar. Eu, porém, somente posso falar de abandono. Mas, pelo que sei, tu vives com os teus pais e teus irmãos. Sou órfão de pais vivos, disse o discípulo. E amargurado prosseguiu. Eles não estão ocupados em olhar para mim. Eles sempre estão ocupados com seus afazeres, com sua aparência, com jantares e com seus haveres. E eu e meus irmãos perecemos cuidados por empregadas que, embora gentis e eficientes, jamais nos deram o amor que gostaríamos de receber. Sinto falta de afetos maternais e paternais. Mas é comum, necessário até, que os pais trabalhem para sustentar os filhos. Sim, mestre, mas observando a tua atenção para com os teus próprios filhos e para conosco, que nos fizemos teus filhos da alma, percebo que não tenho pais, apenas provedores das minhas necessidades materiais.
Entendo a tua dor, meu filho, mas já pensaste que teus pais vivem e mergulham em um pesadelo terrível? Como assim? Eles se vinculam a valores transitórios. Os cosméticos e poções que tua mãe usa para manter-se bela, os esforços de teu pai para ser sempre mais rico, as noites gastas em festas e celebrações passarão. Seus corpos se desgastarão e eles perceberão tardiamente que não possuem nada de valor. Um dia saberão, meu filho, que negligenciaram as mais sublimes missões que Deus lhes confiou, cuidar e amar os seus filhos. As dores virão, filho, inevitavelmente. Apieda-te deles e procura ser um pai diferente quando chegar a tua vez de ser um missionário do amor. Benjamin sorriu compreensivo e se foi a pensar. Eu gosto demais de contação de história porque faz a gente sair do nosso âmbito, a gente é conduzido para outros tipos de pensamentos, outras reflexões. Acredito que vocês tenham entrado na história, sentido um pouco da dor do Benjamin, que é representado aqui como Benjamin, mas existem tantos Benjamins por aí, pelo mundo afora. E é nesse ponto que a gente precisa compreender. Quando a gente vai ensinar, não adianta a gente querer dar soluções somente, porque isso às vezes não é nada empático. Às vezes a pessoa precisa de um acolhimento, de um abraço, de um carinho, de uma palavra de consolo. E sim, em algum momento, um norte, uma amplitude de visão. Mas a gente tem que estar sensível, abrindo os nossos campos, os nossos chakras, percebendo como a gente pode contribuir verdadeiramente, empaticamente, não fazendo o que é melhor para a gente, fazendo o que é melhor para o outro. Como assim, Sauler? Porque empatia não é fazer o melhor para o outro, o que é melhor para mim. Se é o que é melhor para mim, pode ser totalmente desconexo do que seria interessante para o outro. Eu sou um cara extremamente ativo. Eu não gosto de ficar parado. Mas eu tenho uma sobrinha que ela é muito oposto, cara. Ela tem um ritmo muito mais lento, ela tem uma pegada muito mais morosa, ela tem uma percepção diferente, habilidades diferentes, mas se eu, de repente, chegar, como eu já fiz durante muitas vezes na minha vida, eu chegar e ficar incentivando, cobrando, impulsionando ela a seguir os meus passos, eu não estou pensando nela, eu estou pensando em mim, de que o meu passo é o melhor, de que do meu jeito é melhor. Sem nem perceber, eu estava indo por esse caminho, mas diversas vezes, em diversas oportunidades, quando eu descobri que a empatia é eu sentir o outro e entregar para o outro aquilo que ele necessita, muito da terapia, o processo de formação, tudo que eu trabalho ajudou muito. Meu Deus, como ajuda! E é justo esse o ponto. Nós não somos engessados, nós podemos avançar sempre. Mas a gente precisa se abrir para o novo. A gente precisa se abrir para fazer diferente, para ter resultados diferentes. A mudança que eu quero está na atitude que eu não tomo. Se eu estou tendo atitudes que não estão auxiliando, quando eu lido com o meu filho, vou fazer diferente. O que é bom eu mantenho, o que não é eu descarto, o que é mais ou menos eu filtro e vejo o que realmente está saindo ali de bom. Mas eu preciso ser efetivo, eu preciso falar na linguagem do outro. Não adianta. Quantas vezes eu, de repente, chego e me proponho até mesmo a ver desenhos que eu não curto, só para entrar na sintonia e entender a pessoa que eu estou falando. E assim, de uma forma mais empática, de uma forma mais conectada, o jovem começa a se sentir inserido, pertencente. Não apenas eu tenho que aceitar você porque meu pai, minha mãe está falando que eu tenho que falar com você. É totalmente diferente.
E é aqui que é o legal. Isso não é uma coisa que o Sauler inventou. Jesus fazia isso. E estudando Jesus, eu comecei a perceber que eu não preciso ser um cara cristão apenas no ambiente religioso. Eu posso ser em todos os momentos da minha vida. Nossa, o Sauler é perfeito. Ai, ai, hoje mesmo eu fui, estava tudo bem, tudo maravilhoso. Eu fui, dei uma descompensada com Luna, minha filha de 2 anos e 5 meses. Aí a gente fica com uma culpa e tudo, e aí a gente chega, calma aí, eu não sou perfeita. Ok. E aí faz parte. E a gente tenta fazer melhor depois, e cada vez mais. Mas a gente precisa compreender que nós somos imperfeitos e que, nesse momento, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, enquanto a gente não tem algo melhor ainda. Espero verdadeiramente que tenha feito sentido para vocês. Agradeço novamente aqui a oportunidade da fala, de compartilhar esses conhecimentos e ampliar a visão, tanto para mim quanto para vocês, de que falar do Cristo pode ser extremamente agradável. Mas lembremos, se nós estamos falando para o outro, é para que o outro possa compreender, e não somente para a gente falar e mostrar que a gente sabe pra caramba. Saiamos, então, desse estado para empaticamente, amorosamente, acolher quem necessitar. Muita paz a todos.